Graças a Deus. E que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. E tenhas um dia de bênção, um dia de paz, um dia de muita alegria. A mensagem que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e eu quero focalizar a passagem que encontra do versículo 22 ao versículo 26. E tem um título assim: Jesus cura o cego de Betsaida. Mas eu aproveito a oportunidade também para pedir que você divulgue este canal de pregação. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E diz assim a palavra: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse no cego. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois às vezes como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Meus irmãos, aqui nós temos uma palavra tão importante, poderosa, que mostra o poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Ele fez milagre. Jesus curava, ressuscitou. E aqui diz que ele chegou a Betsaida. Então, lá em Betsaida, trouxeram um cego para ele. Naquele tempo, tinha muitos cegos, muitos paralíticos, muitos leprosos, porque não tinha muitos hospitais, muita dificuldade. E sabe o que é que ele fez com o cego? Você não vai nem pensar. E diz a palavra que ele tomou o cego pela mão. Trouxeram o cego, ele pegou o cego pela mão, segurou a mão do cego. E o cego agora está seguro na mão dele. Mas não aconteceu nada. Mas Jesus caminhou para fora da aldeia. Parece que saiu do povoado, né? Foi para um local mais distante. Eu não sei quanto tempo ele caminhou para fora da aldeia. Não sei se foi 5 minutos ou 10 minutos. Mas vamos pensar uma coisa, pense comigo. O cego sentiu o calor da mão de Jesus, meus irmãos. Era o calor da mão do Filho de Deus. O que é que este cego pensou quando está caminhando para fora da aldeia, seguro na mão de Jesus? Como diz, tu não vou te largar, não. Vai ter que caminhar comigo. E coisa importante, e diz que quando ele chegou fora da aldeia, ele cuspiu. Meus irmãos, que coisa, né? Diz a palavra, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos. Ele cuspiu nos olhos do cego. Tremendo, né? Impôs-lhe as mãos. E perguntou agora, o que é que tu está vendo? Alguma coisa? Parece que esse cego era cego total, não via nada. Mas quando Jesus cuspiu no cego, é incrível, né, meu? Esse cego passou um pedaço difícil, né? Vai caminhando para fora da aldeia, chega lá fora da aldeia, Jesus parou e cospe nele. Esse cego também é um pouco perseverante, né? Era um pouco paciente. Ele aceitou e caminhando. Jesus não disse que ia curar ele, apenas pegou pela mão. Não dizer que foi que ele ia curar. Vamos para fora da aldeia. Lá ele parou. O que é que ele pegou? Diz a palavra aqui,
que cuspiu nos olhos do cego. E depois que cuspiu, ainda impôs as mãos sobre ele, nos olhos, né? E você está vendo alguma coisa? Olha, eu estou vendo os homens como homens que andam, né? Estou vendo os homens passam como árvores, andando. E aí o que acontece? Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e via ao longe e diretamente a todos, meus irmãos. Por que Jesus não curou o cego lá na cidade, em Betsaida? Não sabemos. Por que ele segurou o cego pelas mãos e caminhou 5 ou 10 minutos para fora? Por que quando chegou lá ele vai ainda cuspir nos olhos do cego? Por que ele curou em prestação? Meus irmãos, o mistério da cura. É difícil nós entender, mas ele curou. O cego foi curado. Primeiro plano, a cura não foi completa, ou estava em ação a cura, em movimentando a cura. Eu acredito que desde o momento que Jesus pegou o cego pela mão, a operação de cura já estava em ação. Aí ele chega e cospe nos olhos, mistura com os dedos e não ficou curado completo. Por quê? A Bíblia não explica. E ele vai de novo. E a cura, meus irmãos, quantas vezes nós temos visto que pessoas estão enfermas, são ungidas na igreja, e aparentemente parece que não aconteceu nada, mas depois, progressivamente, eles vão sendo curados. Então, ele, Jesus, é o que cura, ele faz como ele quer. Ele estava provando aquele cego? Não sabemos. Ele estava dando alguma lição? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, aquele cego teve a felicidade de caminhar ao lado de Jesus, seguro pela mão de Jesus, recebendo o calor da vida de Jesus. E agora, Jesus faz uma grosseria, né? Cospe nos olhos. Era uma tradição antiga de que o nosso cuspe, ele sara, ele tem poder curador. É tanto quando às vezes a pessoa se machuca um pouquinho, não tem remédio na hora, ele cospe na mão e passa no local que está ferido na perna, né? Eles pensavam nisso. E Jesus cura por prestação. O importante é que Jesus cura, ele tem todo o poder. E aí está uma lição. Há coisas que nós não entendemos, mas ele é o Senhor que opera. Ele estava dando lição para o cego, não sabemos. Estava dando lição para o discípulo, não sabemos. O importante é que aquele cego também foi paciente. Paciente. E, através da paciência, ele recebeu a cura. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. E eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu quero pedir agora em nome de Jesus, as pessoas que estão me vendo, Senhor, e estão me ouvindo, se tem alguém com enfermidade, eu peço agora para Ti, porque Tu tem poder para sarar, Tu tem poder para curar a enfermidade, realiza a obra poderosa, porque Tu és o Senhor, Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.